Olá, eu sou a Babi Xavier. E eu sou a Carol Ribeiro. E esse é o Roda Podcast. Hoje vamos continuar com a nossa série chamada Inspirações Pedagógicas. A cada mês nós vamos falar sobre uma metodologia ou uma abordagem pedagógica que nos inspira. Nós vamos trazer especialistas e apaixonados sobre o tema para conversar com a gente. Além disso, nossos encontros mensais continuam e você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Instagram @Roda de Professores. Hoje vamos falar sobre a filosofia Montessori e a nossa convidada é a Sheila Nogueira. Bem-vinda, Sheila. Obrigada pelo convite, Babi e Carol. A Sheila ela é graduada em Ciências Biológicas, em Pedagogia e é professora e também estudante de Neurociência. Ela é certificada pelo Centro de Educação de Montessori de São Paulo, onde hoje ela ministra aulas. Além disso, ela dá mentoria para instituições de ensino e fundou há 2 anos o Despertar Montessori. Sheila, muito bom ter você aqui e, na verdade, temos uma convidadas dupla, porque a Carol também é formada em Montessori. Então, hoje a conversa vai ser riquíssima de poder ter muitas especialistas aqui com a gente. E eu queria começar sabendo por que você escolheu seguir essa abordagem, o que te encanta, da onde você começou. Conta um pouco pra gente sobre quem você é e como isso surgiu na sua vida. De novo, obrigada pelo convite, Carol e Babi. E foi engraçado como eu comecei. Acho que muitos se identificam nesse início. Eu trabalhava em empresa, na área de biologia molecular, e não estava feliz, enfim. Busquei a área da educação, que é uma área que eu sempre tive encanto. Trabalhei em escola pública durante 7, quase 8 anos. Passei por algumas escolas privadas, enfim, trabalhando em biologia e química. E aí chegou aquele momento que eu sentia que alguma coisa faltava, né? A gente sente que alguma coisa falta lá no nosso caminho. E entrei na internet, gente. Foi através da internet que eu achei Montessori. Ninguém me falou sobre, porque ainda era um assunto muito pequeno, né, entre a gente. Então, fui no Google e pesquisei pedagogias, diferenciadas. E aí veio o Gabriel Salomão, que é conhecido em Montessori, e eu comecei a ouvir alguns vídeos, que ele postou, li alguns textos, e aquela abordagem, quando ele falava da questão da liberdade da criança, daquele respeito, da criança fazer por ela, esse foi o toque, sabe? Aquela palavra-chave. E aí eu comecei a me aprofundar nos textos de Montessori. Teve um projeto no ABC, onde eu moro, e aí eu encaminhei meu currículo, fui selecionada por ele, e aí a minha vida começou, aprofundou em Montessori. Então, comecei a estudar, fui para o Centro de Formação em Montessori, e a gente fala que o estudo é eterno, que a gente fala de um processo aí de adulto preparado, então a gente sempre está envolvida nesse preparo. Então, Montessori caiu assim do céu, eu falo para mim, sabe? Realmente, hoje, se eu voltasse para uma escola tradicional, ensino convencional, eu saberia fazer diferente, sabe? Realmente enxergando aquela criança, enxergando aquele adolescente, e permitindo que ele faça. Então, acho que esse foi a pitadinha, para me levar para Montessori, sabe? E foi aí que a gente se conheceu, né, Xê? É verdade, Carol. Na formação, Carol, lá em São Paulo. Na semestre. E nossa, faz tempo, hein, Xê? Muitas caronas. E durante as caronas, o papo Montessori, né, Carol? A gente se encontrou nesse caminho e para mim também foi muito isso, assim, tentar entender uma nova forma de fazer educação. E como a Sheila falou, é um assunto que não é muito abordado, né? Quando a gente fala de Montessori, algumas pessoas pensam que pode ser algo muito tradicional, muito antigo, por ser uma forma de fazer de 100 anos atrás, mas eu ainda acredito que é algo bastante atual, assim. Então, acho que a gente cruzou nossos caminhos em um ótimo momento para fazer uma educação de maior qualidade para as crianças e para a gente também, né? É isso aí, Carol. E aí, complementando a fala da Carol, é uma filosofia atual, Hoje, estudando neurociência, que eu parti para a neurociência realmente para entender essa mente da criança, entender essa filosofia Montessori, aprofundar um tanto. E você vê quanto é atual, esse olhar, realmente a criança fazer por ela, ela construir ela através de um ambiente, Então, a criança ela é capaz
ela sabe, a gente só precisa dar o caminho, né, sem interferência. Então, a neurociência prova esse caminho lá de 100 anos atrás, né? Eu acho que a gente tem muito a estudar ainda e tem certeza do caminho que a gente está seguindo com a criança e permitindo que ela se desenvolva por si. E você estava falando, Sheila, que se você voltasse hoje para uma escola tradicional, Ah, você já teria esse olhar diferente. Então, qual que é esse olhar que Montessori tem para as crianças? Qual é essa concepção de infância, essa valorização? Explica para a gente um pouco o que diferencia de uma abordagem tradicional. a Montessori, ela reconhece, né, reconheceu a infância como a gente pode dizer que é um período fértil, né, no qual as potencialidades se desenvolvem rapidamente, né? Então ela ressaltou a livre expressão, né, através de um ambiente preparado. Então esse ambiente preparado motiva a criança ao desenvolvimento, porque ela está nesse ambiente, dentro desse ambiente tem fatores fundamentais, né, para despertar a inteligência da criança. E tudo parte de observação. Então, eu estou no ambiente, a criança está nesse ambiente no qual o guia Montessori, ele observou a criança, cada criança, para preparar tudo aquilo, né, todos aqueles processos, para a criança colocar as mãos e desenvolver corpo e mente. Então, naquele ambiente, ela se sente em liberdade. Essa liberdade é interessante falar, porque é uma liberdade organizada, sabe? Não é uma liberdade no qual a criança chega e faz o que ela quer e joga tudo para cima e pronto, acabou. Não, não é isso. É uma liberdade realmente organizada, ela é baseada na ordem do ambiente, né? É um dos pilares lá em Montessori. Então, essa ordem parte realmente da observação do adulto. Mas um ponto importantíssimo é que essa ordem nasce gradativamente. Então, a gente passa da desordem para chegar à ordem. Né? Nada acontece por acaso, nada acontece de um dia para o outro. Então, eu acho que assim, o caminho do guia Montessori realmente é a paciência, a humildade que a Montessori fala em seus livros, né? E realmente para conseguir enxergar a criança não só o físico, mas conseguir penetrar no psíquico dela, sabe? Então, para a gente entender cada criança, eu não consigo estudar o cérebro dela. Só que a Montessori, ela conseguiu estudar o comportamento da criança. E o que é esse comportamento, né? São as ações tanto físicas quanto psíquicas. E através do comportamento, ela fala da mente absorvente. Né? O que é essa mente absorvente? Vamos, assim, rapidamente dizer, né? Ela é dividida em 0 a 3, 3 a 6 anos. 0 a 3, a criança está numa fase de exploração do corpo e da mente. Então, ela vai explorar na educação sensorial, sentir, entender o que aquilo está acontecendo, né? E transformando o corpo e a mente dela. Quando ela vai para os 3 a 6 anos, ela refina tudo aquilo que ela explorou. Claro que ainda continua, né, absorvendo, né, através da exploração, e da exploração ela passa a refinar. O que é o refinamento? 0 a 3, ela pegava uma banana, por exemplo, e apertava, sentia o cheiro, sabe? Sentia o trabalho sensorial. Quando ela chega em 3 a 6, ela continua sentindo o cheiro, a textura daquela banana, porém, a vontade dela é cortar, preparar uma receita com aquela banana, sabe? Seguir um próximo passo na vida. Então, uma organização na vida, sabe? Então, essa mente absorvente foi o que a Montessori colocou pra gente, né? E ela caminha através dos períodos sensíveis que em algum momento aqui a gente vai falar. Muito interessante isso, Shea, e é legal falar também que muitas abordagens acabam caindo muito para a questão da educação infantil, né? Então, fala-se muito sobre Montessori, especialmente nessa fase que a Sheila citou, de 0 a 3 e de 3 a 6. Mas é muito interessante que é um trabalho que continua sendo desenvolvido para além. Então, existem poucas, mas existem escolas que, aqui no Brasil, né? Poucas, que também trabalham para crianças mais velhas. E quando a Sheila fala 0 a 3, 3 a 6, a gente está falando de salas de aula ou, né, salas, espaços, ambientes multietários. E aí tem essa questão dessas crianças estarem juntas e se ensinando, né? As crianças trocam muito nesses espaços, e as crianças têm experiências e idades diferentes, já passaram por processos e conseguem se autoajudar ali. Então, mas tem também, depois de 6 a 9, 9 a 12, e aí continua, o que é muito interessante, né? E aí tem outras temáticas que acabam aparecendo para essas idades mais velhas também.
0 a 6 anos, né? A gente fala, o que a Carol citou, sobre plano do desenvolvimento, né? Então, o primeiro plano é 0 a 6 anos. Então, a criança, ela busca independência física. Olha que processo interessante, né? Então, até os 6 anos, ela quer a liberdade do corpo dela, né? Trabalhando também a mente, mas diretamente ao corpo. Ela chega no segundo plano do desenvolvimento, que é 6 a 12 anos. A independência da mente, né? O trabalho da inteligência. Então, ela já conquistou o corpo na independência física e agora ela quer a conquista da inteligência dela, da mente. Então, é um processo diferente para uma criança nessa fase. Depois vem o terceiro plano, que é 12 a 18 anos, né? Que eu não aprofundo tanto, mas entra na questão social, né? Então, a questão social aí do adolescente já, né? 18 a 24 anos, depois a gente pensa também na questão do profissional. Então, olha como a Montessori, né, ela dividiu esses planos, né, pensando em cada criança e realmente para ela chegar nesses pontos, nesses planos, ela observou, né? Então ela não falou da boca para fora. Ela fez muitas observações, desde inicialmente, né, desde ambientes desestruturados a estruturados, para entender a ação da criança nele. Então, Montessori realmente parte dessa ação da criança no ambiente. Então, eu sempre falo, né, quando a gente trabalha nessa sala e a gente quer descobrir o que oferecer para a criança, para e observa, né? Mas observa realmente com fundamento, sabe? Então, o que é esse fundamento? Hoje eu vou observar a Carol, por exemplo, a criança da sala, e eu quero entender o movimento amplo dela. O que é esse movimento amplo? É o movimento do corpo, né? Todo o corpo. Então, o andar, né? Como ela carrega alguma coisa, algum objeto, como ela senta, como ela se alimenta. Então, será que quando ela se alimenta, que eu vejo que de repente a Carol come e cai bastante comida no chão? Será que a cadeira dela está próxima à mesa, ela está encostada, né, no encosto da cadeira, sabe, com a postura? E como eu faço isso? Se ela não tiver, é uma observação interessante, que em um próximo momento eu vou mostrar como ela senta numa cadeira. Então, em Montessori, a gente mostra como a criança usa o ambiente, por isso que eu falei que é um ambiente organizado, né? Só que ela vai fazer do jeito que ela absorver essa apresentação. Então, a gente apresenta cada processo do ambiente, ela absorve, e aí ela, nesse processo de 3 a 6 que eu disse, ela refina cada movimento, né? Então, acho que a beleza em Montessori está aí também, né? Da criança, ela não repete os nossos movimentos. Na verdade, cada movimento que a criança faz é uma novidade para ela, né? Porque a gente tem um mito interessante que a criança, em Montessori é fato, ela repete para descobrir, né? Para aperfeiçoar os movimentos, porém, não, ela repete com novidades, né? Quando o adulto repete, puxa, hoje eu tenho que lavar a roupa de novo, né? Eu estou repetindo ali porque eu tenho que lavar a roupa. A criança repete por prazer, né? Por amor, por o que ela está fazendo. Então, quando a gente fala em trabalho, algumas pessoas se assustam, né? Mas não é um trabalho do adulto, é um trabalho da criança, é um trabalho para a construção do eu, sabe? Da construção corpo e mente. Então, é um caminho interessante no qual a criança, ela coloca a paixão ali naquele ambiente, ela não quer interferência do adulto, ela quer fazer por ela e a gente permite. Mas como a gente permite isso, né, Carol? Preparando o ambiente. O ambiente é um dos pilares fundamentais, né, no Montessori. E Exato. me veio muito à mente uma frase icônica, assim, da Montessori, que é: não faça pela criança o que ela pode fazer por ela mesma, né? Que é exatamente isso, dar essa liberdade para a criança para que ela possa descobrir, tocar, entender como as coisas funcionam. E para mim essa questão do ambiente foi algo que ficou muito presente na minha vida, assim como professora, a importância de ter um ambiente, como a Montessori traz, que tudo que está ali serve à criança. Para mim isso foi uma mudança de postura, porque eu tinha uma impressão, uma visão de uma escola tradicional, a princípio, né, no início da minha formação, e quando ela traz esse aspecto do ambiente que é preparado, como a Sheila está falando, para a criança, é você trocar toda a sua ideia de como organizar um espaço para que ele sirva de fato esse movimento da criança, essa descoberta da criança, esse andar da criança, essa criança livre, que tem muita descoberta e que tem muitas possibilidades ali. Então, isso é uma das coisas assim que mais me encanta, estudar sobre o ambiente. E aí, Che, fica a minha pergunta, assim, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso.
A gente acabou de, no mês passado, fazer esse encontro sobre a abordagem de Reggio Emília, que também tem um apreço muito grande pelo ambiente, e eles também se inspiraram na Montessori, né? Fala isso em um dos textos. Eles apresentam isso como realmente a Montessori foi uma referência também italiana, né? Então, teve, né, muito essa questão do ambiente. A Montessori foi uma das pioneiras em trazer esse ambiente da perspectiva da criança, de como a criança olha para as coisas. E essas prateleiras baixas, que as coisas estão em bandejas, que as coisas estão disponíveis, essa mesa, essa cadeira pensada para esse corpo, é um pioneirismo dela, assim, que eu acho que precisa muito ser reconhecido e valorizado. Mais uma coisa dentro desse ambiente que eu acho importante a gente conversar, e eu queria que você comentasse um pouquinho, é sobre a questão do currículo, que eu acho que é a grande diferença. Em Montessori existe um currículo no ambiente, e a sala é organizada de acordo com esse currículo que ela promove, que ela propõe. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque é um assunto que eu adoro. Uma delícia. Então, Carol, esse currículo ele começa por vida prática. O que é essa vida prática? São as tarefas do cotidiano. Então, imaginem coisas que vocês fazem em casa, fazemos na escola. Só que eu falo que é muito cultural, sabe? Então, assim, a vida prática, a Montessori escreve sobre ela, mas ela não diz, coloque essas coisas na estante. Por quê? Muitas coisas que eu faço em casa, vocês talvez não façam. Então, quando a gente trabalha a vida prática, a gente tem que pensar na realidade da criança, sabe? Então, por exemplo, não adianta eu colocar um trabalho de lavar vidros se eu não tenho vidro na escola, sabe? Não adianta eu colocar um trabalho de, sei lá, esfregar o chão se eu não tenho a possibilidade de trabalhar esse esfregar o chão. Então, tudo que a gente colocar no espaço é para a criança usar. E a gente tem que pensar na organização desse ambiente, né, desses materiais também. Então, ele começa pela vida prática, né? E a vida prática é o coração de Montessori, sabe? É a estrutura da criança ali. Então, através da vida prática, a criança encontra o corpo e a mente dela, encontra a concentração, encontra a organização, tanto externa quanto interna, né? É ali que ela descobre a autonomia, né? Porque fazendo, manipulando os materiais que ela descobre tudo isso, sabe? Então, a gente permite que a criança faça, inicialmente lá em vida prática, né? Depois tem a área sensorial. A educação sensorial é uma fase que a criança ela trabalha os sentidos, né? Então, a gente tem alguns materiais que trabalham o olfato, a audição, né? O tato, o paladar, né? Enfim, trabalham os sentidos da criança. Mas, lembrando que nada impede na vida prática, indiretamente, que isso aconteça. Então, a sala Montessori, ela é interligada, sabe? Então, uma área depende da outra. Então, a gente fala em áreas aqui entre a gente, mas as crianças não têm esse vocabulário, sabe? Então, lá no ambiente, elas tocam a vida, a gente vai mostrando como o ambiente funciona, elas vão construindo isso dentro delas, naquele espaço, cuidando um do outro, que é muito importante que isso vem lá na vida prática, né? Trabalho a educação cósmica também, no qual, na verdade, a educação cósmica, ela chega em Montessori a partir do segundo plano, né, dos 6 anos em diante, lá que a gente conversou, porém, indiretamente, ela já acontece aqui na vida prática, né, do 0 aos 6 anos, no primeiro plano de desenvolvimento. Acontece porque quando a criança ela está cuidando do ambiente, ela está limpando uma mesa, servindo um lanche, né, trocando uma roupa, a criança ela não está pensando só nela, né? Ela tá aprendendo a pensar no próximo, ela está aprendendo a pensar naquele ambiente também. Então, a criança tem uma regra naquele ambiente importantíssima, que a gente mostra através das nossas ações, não é falando, né? A gente usa muito as nossas mãos para trabalhar naquele ambiente. Evita palavras que não são necessárias e que né? Tira as palavras desnecessárias, como Montessori cita no Descoberta da Criança. É um livro, enfim. Então, nesse processo, a criança, ela descobre como cuidar de todos e como cuidar dela também. É difícil cuidar da gente se eu não sei cuidar do outro, né? Se eu não sei cuidar do ambiente. Depois, então, a educação sensorial trabalha os sentidos, vem a linguagem. A linguagem também ela é sensorial. Também, nesse caso, entra bastante vocabulário, obrigatoriamente, né? Porque a gente está dando linguagem oral ali para a criança. Tem o processo da escrita, mas é legal saber que é um processo sensorial. Então, a criança, por exemplo, para descobrir a escrita, ela primeiro passa lá por vida prática, trabalha todo o processo motor amplo e fino, né? Chega na parte direta, na área direta, que é a área de linguagem,
escrita e oral. Então, ela tem, na área escrita, ela tem placas de lixa. Tentem imaginar essas placas, que as letras são feitas em lixa. Então, ela toca aquela lixa, né? Toca aquela letra feita em lixa e ouve o som daquela letra, sabe? Aqui foi bem superficial o que eu disse, sabe? Mas é interessante saber que isso existe. Até um dia ela alcançar um lápis. Então, ela passa por diversas fases até chegar no lápis. Esse é um processo também sensorial. Aí vem a matemática, né? A matemática também é sensorial. A criança, primeiro ela descobre como quantificar o mundo para depois descobrir os símbolos. E a gente fala que os símbolos não é matemática, os símbolos é linguagem, sabe? Então, de novo, a conexão. Então, quando a criança descobre o número 1 escrito, ela não descobriu a matemática, ela descobriu a linguagem oral. Então, antes da linguagem oral, né, na verdade, o paralelo entre linguagem oral e matemática, acontece o quantificar. Eu pego um bastonete, por exemplo, uma caneta, para quem não conhece o bastonete, e falo, isso aqui é o 1, isso aqui, né, são 2. E assim a gente toca, né, no processo ali na ordem que a gente precisa trabalhar com elas. Primeiro até o 10, para depois avançar com o sistema decimal, né? E aí vem a cultura, né? Também conhecida como conhecimento de mundo, que entra história, geografia, ciência. Então, olha como, né, aqui também trabalha muita linguagem, né? Indiretamente também tem a matemática. Então, tudo, de novo, é conectado nesse ambiente Montessori, da vida prática até chegar nessa área, né, de conhecimento de mundo, envolvendo matemática, linguagem e educação sensorial. Mas essa ordem que eu citei é importante, né? Então, a gente não, mesmo que a criança chegue um pouquinho mais velha lá na sala, com seus 5 anos mais ou menos, a gente conhece a criança, acabou de chegar, né? Ah, mas a criança tem 5 anos, já deve saber ler, escrever e fazer contas, será? Vamos descobrir? Então, a gente vai lá para a vida prática, mostra todo o processo para ela e ali ela desperta as vontades de uma concentração, né? De cuidar do outro, de cuidar dela. Então, primeiro ela descobre como cuida de todo aquele ambiente para chegar numa outra fase, né? E sim, pode ser que ela saiba escrever, ler e escrever sim nesse momento. E nessa troca na vida prática, eu vou descobrir se ela sabe ler e escrever, sabe? E se ela souber, maravilha, vamos para a área que ela gosta. Então, a gente segue literalmente a criança, né? Para esse processo de construção da vida. Então, Montessori, a gente fala que não é um currículo, é uma construção da vida da criança, sabe? E a gente precisa tomar muito cuidado, eu acho que é um ponto que eu quero colocar aqui, que os materiais não são brinquedos, eles são materiais sérios, científicos. Lembra que no começo eu falei que parte de observações científicas. Então, a gente, quando apresentar algo para a criança, realmente tem que saber como apresentar. Tudo tem um processo. Tudo não é só apresentar, tem um jeito de apresentar, sabe? Então, a gente tem que realmente prestar muita atenção nesses processos e para não desviar a criança para caminhos, né, que não são adequados, vamos dizer assim. Sheila, que legal. Então você já deu um panorama pra gente, mais ou menos, de como que são essas áreas e tal. Mas de maneira prática, assim, uma criança chegou de manhã numa escola Montessori. Como que é o dia a dia dessa criança? A gente pensando numa escola tradicional, que o professor vai estar ali na frente, vai ter um ensinamento guiado pelo professor. Como que é desenvolvido todo esse processo da criança que você falou numa sala de aula Montessori? Eu vou, eu vou citar a criança do primeiro plano, vamos dizer assim, 0 a 3, 3 a 6, tá? Meu foco é 3 a 6, mas eu falo de 0 a 3 um tanto também. Então, é assim, a gente tem um ciclo de trabalhos para essa criança, né? Então, vamos pensar numa criança menor, de 0 a 3, vamos pensar em 1h30. De novo, a Montessori, ela não pôs muitos estudos para crianças menores, né? Então, a gente sabe desse tempo por observar a criança. O tempo para ela chegar na escola, fazer as atividades conforme as suas necessidades, ela mostra o caminho para a gente nesse ambiente. Então, ela chega, deixa a mochila. Então, a gente começa a contar o ciclo dela assim que ela chega na escola. Então, ela chega na sala de atividades. Então, ela chega na escola, guarda a mochila, ali já é trabalho. Organização, onde eu guardo minha mochila? Né? Fala um bom dia, a gente tem esse costume, né? E toca a vida naquele ambiente, né? E ali também acontece o lanche dentro da sala. Então, a gente coloca pelo menos uma refeição dentro do ambiente, porque realmente para a criança cuidar desse ambiente, sabe? Saber como preparar o ambiente para comer, saber esperar, porque a gente não coloca todas as crianças para comer de uma vez, existe um revezamento,
né? Então, vamos supor assim, de 20 crianças, eu revezo de 6 em 6. Então, olha que importante saber esperar o próximo e saber organizar aquela mesa para o próximo sentar, né? Então, a gente conta mais ou menos assim, uma criança de 1h30, 2 horas até 3 anos. Aí vamos falar de 3 a 6, né? Ali a gente acontece um ciclo de 3 horas de trabalho. Então, a criança chega na sala, a gente começa a contar esse tempo dela de trabalho, de atividades. Então, ela chega, vida prática, né? Coloca a mochila, cumprimenta as pessoas, geralmente é isso que acontece. Ela vai lá para a área de vida prática, se encanta por um trabalho de preparar um arranjo de flores. Se ela não conhece, eu posso apresentar, ou se eu vi que ela está interessada e não precisa de apresentação, toca a vida sozinha, sabe? Eu observo o que é importante. Então, ela prepara esse trabalho, né? Escolhe o lugar para colocar. Aí o lanche está acontecendo já. O lanche está acontecendo na sala enquanto ela faz outras atividades. E outras crianças também fazendo atividades. Na sala que eu tenho tem 23 crianças. Né? Então, dessas 23 crianças, tem 6 ali que já preparou a mesa, sentou para comer, as outras estão fazendo atividade. Cuidando do jardim, cuidando do banheiro, cuidando da mochila, fazendo outras atividades, linguagem, cultura. Lembrando que é uma sala mista, né? Então, ela tem lá 3 a 6 anos. A gente fala que é agrupada, né? 3 a 6 anos. E daí, essa criança que eu comecei a citar, então ela tá lá preparando o arranjo de flores, terminou, viu que tem um lugarzinho ali para comer, opa, eu tô com fome, né? E vai lá e senta para comer, porque ela já sabe, né? Esse caminho. Lava as mãos, né? Faz todo aquele processo, senta para comer, comeu, terminou, escovou o dente, cuidou dela, continua tocando atividade, sabe? Ela não é obrigada a terminar a atividade para ir pro lanche, né? Ela pode deixar a atividade ali paradinha, se ela achar melhor, vai lá comer, terminou de comer. O meu papel, talvez, é lembrá-la sobre o que ela esqueceu ali da atividade. Por isso que a observação também é muito importante, sabe? Então, terminou de comer, foi lá escovar o dente. Ah, Babi, você estava trabalhando com os arranjos de flores, não é? Ah, é verdade. E ali ela continua ou para? Aí ela vai decidir, sabe? Então, assim, a criança, olha a liberdade que ela tem nesse ambiente. E aí, para encerrar as atividades, a gente tem a linha. A linha trabalha movimento, né? Através de músicas, enfim. E essa linha dura em média de 10 a 15 minutos, né? Não é uma linha parada, é uma linha ativa, no qual o guia toca ali, né? Ele toca as crianças através de músicas, movimentos com o corpo, caminhar meio pé, caminhar pé inteiro, saltar, enfim, vários movimentos. E a gente depois encerra e cada um vai para um canto ali, ou vai para um lugar da escola ou vai para o outro. A gente aí tem as regras do ambiente também, né? No caso, geralmente todos têm a opção de curtirem o jardim, né? Cuidar e brincar, literalmente brincar. Então, esse ciclo de 3 horas na sala de 3 a 6 anos é importante porque estudos mostram, né, avaliando a neurociência, que o nível de concentração das crianças começa a acontecer a partir de 30 minutos que ela está naquele ambiente. Né? Então, depois de 30 minutos, é que a concentração começa a envolver a criança. E desses 30 minutos, ela continua escolhendo outras atividades, né? Faz, busca, olha lá a livre escolha acontecendo. Ela encontra outras crianças, pede com licença se precisar, né? Desvia. Então, assim, olha a construção, né? Dela, do próximo, através desse ambiente que conversa com a criança, tá? E aí, assim, eu citei um processo aí de uma criança de meio período, né? Então, o ciclo de atividades sempre acontece uma vez no dia. Se eu estou numa escola que trabalha integral, não vai acontecer de novo. Acontece um período, né, de 3 horas, e os outros, uma escola integral toca, na verdade, outras atividades, mantendo a livre escolha, mantendo toda a questão da filosofia Montessori, sabe? Ah, é muito interessante, né, Sheila? Eu sou apaixonada por essa organização e eu acredito que estudar Montessori para mim e ter esse conhecimento do currículo, entender os processos, né, como acontecem, eu acho que dá muita clareza e é algo que eu senti muita falta na época que eu estava fazendo faculdade mesmo. Quando eu estava fazendo faculdade de pedagogia na USP, não se falou em Montessori, passou assim na aula de didática, ela existe, né? E realmente tem todo um conhecimento assim para o professor, esse respeito com a criança, essa escuta, né, muito ativa e muito respeitosa, né? Então todos esses detalhes que você dá do dia a dia na sala mostra muito respeito do professor pelos processos individuais de cada criança, né? E além, né, do ambiente que a gente falou bastante aqui,
tem essa questão do papel do professor. E uma das coisas que me chama muita atenção é que durante a formação, não sei se, né, se quem está ouvindo a gente aí conhece um pouco da formação, mas um dos tópicos da nossa formação é a questão do autoconhecimento, né? O professor precisa, como a Sheila já falou, está sempre estudando, está sempre atento, mas também se autoeducando. E aí, Sheila, eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre o papel do professor, não só na sala de aula, né? Como você já falou, né, algumas vezes aqui, já comentou desses processos, mas essa questão da autoeducação do professor. E só para completar aqui minha fala, uma das coisas que eu li sobre na Montessori que me chamou muita atenção e acho que mexe comigo até hoje, são, enfim, marcas para mim, assim, para minha vida de autoeducação, e que ela fala que é importante a gente se preparar para estar na sala de aula, que na sala, no ambiente, enfim, a gente talvez nem chame de sala de aula, né? Não tem uma aula acontecendo ali, mas ela fala desse respeito que a gente tem que ter com as crianças, e que as crianças, quando elas chegam na sala, é como se a gente estivesse recebendo visita, né? A sala não pode estar de qualquer jeito, a gente tem que também, não pode estar de qualquer jeito. Eu tá pronta, arrumada, e a gente não está falando aqui de beleza física, né? De você estar com uma roupa nova, mas a gente está falando de você entender a chegada dessas crianças na sala como um presente, como receber alguém ali aquele dia ser especial. E isso é uma coisa que eu levo muito comigo, de estar pronta, sabe? De respirar antes de receber as crianças, de tentar me centrar, de tá arrumada mesmo, não, né? Não vou para a escola de qualquer jeito, porque eu respeito as minhas crianças. Isso, para mim, é uma das marcas, assim, que Montessori deixou na minha vida, além de muitas, muitas outras. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do autoconhecimento aí. Eu acho que é a parte mais bonita ali, né, do trabalho do adulto. Nossa, eu tenho muitas coisas para falar, deixa eu ver por onde eu começo. Eu acho não, né? De achar a gente não acha. A gente lê, né, sobre Montessori, na verdade sobre a criança. Montessori mostra que a gente aprende com a criança, né? Então esse é um tópico que a Carol colocou muito importante. Tudo isso que a gente comentou não adianta, não existe se não tiver a questão realmente do adulto preparado. O que é esse adulto preparado, né? O que é essa autoeducação? Então, a gente falou que a partir da observação do comportamento da criança em liberdade, né, ela se desenvolve. Né? Isso é um papel. Mas como que eu consigo, né, trabalhar isso com a criança? Primeiro, trabalhando o nosso interior. Então, não adianta a gente chegar naquele ambiente e a gente não se sentir realizada nele. Não olhar para aquela criança. Eu vou dar um exemplo muito, muito típico de escola tradicional. Eu vim de escola tradicional, então eu acho que eu posso colocar. Quando faltava crianças, uau, que legal, faltou fulano, menos um na sala. Isso assim não é uma crítica. Isso eu fazia, sabe? Nossa, hoje tem menos um para corrigir, né? Hoje, quando falta uma criança, eu faço o máximo para conseguir sair da sala e falar o que aconteceu com ela, sabe? Para saber o que aconteceu, porque faz falta no ambiente. Cada criança constrói um pedacinho daquele ambiente. E quando ela falta, é muito ruim. Não que ela não possa faltar. Isso acontece na vida de todo mundo, mas a gente sente falta, né? Sabe que aquela criança não está lá. E a gente quer saber o motivo porque a gente sente realmente falta das ações dela no ambiente e realmente por carinho. Porque a gente constrói uma família lá dentro, sabe? E não é uma família para sufocar a criança, é o contrário. É uma família para permitir que elas sigam, sabe? Sigam, e literalmente a Montessori mostra que é seguir sem a gente, em algum momento. Então, quando a gente sentir que a criança não precisa mais da gente, a criança encontrou o caminho dela, que eu posso falar mais para frente, que é sobre a normalização, né? Mas, enfim, quem é esse adulto, né? O adulto Montessori, o guia Montessori, o assistente Montessori, é aquele que realmente ele consegue deixar os problemas de lado, sabe? De lado, literalmente fora da escola, abstrair tudo aquilo, entrar na sala e falar: hoje eu vou olhar a criança. E saber que são crianças, né? E as crianças, como eu disse, elas começam da desordem até chegar na ordem. Essa ordem só acontece se realmente o guia Montessori, né, guiar, essa literalmente um trocadilho, guiar a criança nesse ambiente. Então, não é sentar e não fazer nada, só ficar observando. Isso não pode acontecer. É sentar e esse nada não é o nada. É olhar
cada movimento, sabe? E para no dia seguinte eu saber o que mostrar para a criança, o que ela precisa refinar nesse ambiente para saber o caminho dela. Será que ela sabe se servir no lanche? Se ela não sabe, a gente mostra o caminho, né? É uma criança que hoje eu vi a criança bater o cotovelo na porta, né? Eu vi, na verdade, e falar, você precisa de mim? Você precisa de ajuda? Né? Nesse momento, ela quer trabalhar o emocional dela, ela quer um carinho, ela bateu e doeu pra caramba, sabe? A gente sabe que dói. E não é virar para a criança e falar, para de chorar, engole o choro, que nem a gente ouve muito no ensino convencional, né? Na escola Montessori não tem castigo, né? E como na filosofia, a pedagogia que a Carol trabalha também, eu sei que não tem, né? Enfim, isso é muito importante, porque o castigo não constrói a criança. O castigo, na verdade, muitas crianças falam, não sei o que está acontecendo, né? Outras ficam irritadas, frustradas, né? Então, a gente coloca a criança num caminho de realmente barreiras psíquicas que a Montessori fala, sabe? Perdidas. Então, a gente faz o contrário, a gente acolhe essa criança e diz, como eu posso te ajudar, né? Então, por exemplo, eu vou pôr um exemplo bem forte aqui, talvez quem ouça vem de escola convencional e fala, como você deixa? E a gente não deixa. Tem crianças que batem e acaba batendo na gente. A gente não deixa bater, sabe? É que sem querer escapa. Só que a gente faz o quê, né? A gente olha para a criança depois que tudo passou e volta e fala, lembra que você me bateu? Eu me senti ferida naquele momento, você me machucou, sabe? E a criança, a gente está mostrando a realidade para ela, né? Eu falo que a gente foi cuspida no rosto. E naquele momento, se a fúria despertar naquele momento, o que eu estou ensinando para a criança? O inverso. Estou ensinando para a criança que a fúria faz parte da nossa vida e todo momento ela pode estourar e fazer como eu fiz. E na verdade, não. Quando eu fui cuspida no rosto, naquele momento, sim, a fúria estava dentro de mim, mas eu não descarreguei no ambiente. Eu saí, respirei, lavei o rosto, claro, voltei. E quando eu vi que eu poderia conversar com a criança naquele mesmo momento, né? Primeiro eu espero, né, a criança sair do pico de desespero, que ela entra num pico de desespero quando ela tem essas ações no ambiente, como bater, cuspir, enfim. Ela tá, vamos dizer que ela tá fora de si, sabe? Para vocês entenderem melhor. Aí, quando eu vejo que ela saiu desse pico, eu vou até ela e digo, você me ofendeu, você me feriu, o que eu tô sentindo mesmo, sabe? Sem palavras chulas. E ela sente, né? Ela sente, ela percebe, e é assim que ela constrói, sabe? Esse sentimento. Então, a gente só fala para a criança de sentimento agindo. A gente não fala, você tá triste, você tá feliz, porque a gente não sabe. Eu só digo para ela, agora realmente eu estou ferida, eu estou chateada com você. E eu lembro que essa criança caiu uma lágrima do olho dela. E eu sei que ela foi tocada. Naquele momento, a minha vontade era pegar no colo e falar, desculpa, eu não queria falar assim com você, mas não é. Ela precisava entender que realmente ela estava num caminho que não era adequado, sabe? E a gente se segura, né? E toca a vida. Só que, assim, as nossas ações são muito importantes no ambiente, né? Então, a criança, ela diz pra gente, eu me molhei. Ah, você já sabe se trocar. Não, não, não. A gente observou. Ela acabou de falar, eu me molhei. O que você pode fazer, né? Você se molhou, qual ação, né? Não vou falar qual ação, dizendo aqui para vocês, mas para a criança eu digo, o que você pode fazer então, agora que você está molhado? Aí é o nossa portinha de entrada. Será que a criança fala, vou me trocar, né? E se ela não falar nada, a gente mostra o caminho dela se trocar também, sabe? Então, entendeu como é uma raiz? A gente vai enraizando esse processo na sala, sabe? E tratando a criança da melhor forma, que é assim que ela vai tratar a ela e ao próximo também. Então, se eu quero que uma criança me trate bem, eu vou tratar bem essa criança. Né? O adulto também. É que a gente fala que o adulto tem a mente engessada já, né? Então, é muito difícil transformar o adulto, mas é possível. Né? Quando eu falei para vocês, eu comecei em Montessori, eu vim de escola tradicional. Então, assim, eu tinha muitos gessos ali. E desses gessos, eu decidi quebrar no caminho, sabe? Então, quando a gente decide, funciona. A gente precisa decidir em primeiro momento. Depois que decidir, funciona. E eternamente estudar, sabe? Então, de novo, adulto observador, adulto que trabalha a realidade sem ofender a criança, né? Sem ofender o próximo. Adulto que realmente deixa os problemas de lado e entra naquele ambiente para curtir a criança ali, sabe? Curtir as ações da criança. Então, acho que é um caminho que o adulto preparado, né, é trabalhar fora da escola também esse interior. É 24 horas, né, Carol? O adulto preparado, ele precisa estar atento 24 horas ao seu corpo, à sua mente, né? E eu falo, né, quando a gente está em férias, não sei se acontece com vocês, provavelmente acontece, você está lá, sei lá, numa praia, tomando um sol, e de repente você olha uma criança, uma família e fala, puxa,
ai, poderia ser diferente assim o caminho, né? Aí todo mundo fala, mas você não está trabalhando hoje? Não, mas é observação, sabe? Não, eu não falei isso para a família, mas isso fica dentro de mim, sabe? E a gente tem vontade de colocar as coisas no ar a todo momento, né? E também não é o caminho, a gente sabe disso, a gente se segura. Mas o adulto observador, ele está ativo a todo momento, né? E aí, Carol, nas Que férias, como você é? delícia! Eu sou assim também, gente, no museu, você dá passeando, nossa, isso aqui seria muito legal, se as crianças vissem isso, gente, ia ser muito incrível, né? A gente fica muito conectado, e eu acho que isso vem muito da paixão, né? Quando a gente fala aqui que quer trazer professores que são apaixonados pelo assunto, é disso que a gente está falando, é de ouvir a Sheila e realmente sentir essa paixão que a Sheila tem pelo Montessori, por essa filosofia de vida, né, Sheila? Acho que por isso que marca tanto a nossa vida, assim, porque realmente é uma forma de existir, né? É uma mudança de perspectiva e tal. Ai, que papo delícia! Eu ficaria aqui conversando, batendo papo com vocês, gente, ó, para sempre, mas a gente já está aqui, né, com o tempo apertadinho. Queria convidar vocês para a nossa roda, que vai ser na próxima semana. E aí a gente se estende aí no papo, conversa um pouco mais, pode aprofundar um pouquinho mais esse assunto. A Sheila falou um pouco sobre a questão da sala normalizada, que a gente poderia conversar mais, então a gente espera vocês na próxima semana para estender um pouquinho esse assunto para esse podcast não ficar gigantesco. Mas apesar de que eu ficaria escutando por horas e conversando com vocês por horas aqui. E é isso. E aí, Babi, você que não é isso assim tão aí. Montessori, o que você Eu que achou? não sou certificado em Montessori, para mim, acho que é isso que você falou, Carol, é ver o encanto, o mesmo encanto que a gente teve quando a gente falou sobre Regia Emília, que eu ouvia você contar, é o encanto que a gente vê na Sheila, e é isso que faz, acho que a gente ter essa liga, né, de pensar nessas pedagogias ativas, que realmente olham a criança com um olhar que dá valor e que se importa, e como esse ser que é capaz de crescer e aprender com menos menos do que a gente vê numa escola tradicional, né? O professor não precisa estar lá o tempo todo dando as respostas. E eu gostei muito disso que a Sheila falou, que é óbvio que se a criança fez xixi, que ela precisa se trocar. Só que a gente tem que dar a oportunidade do aprendizado, da descoberta, né? Então, é muito legal a gente ver essa visão de mais uma abordagem aí. E aí a gente vai deixar então aqui, a Carol já falou da roda, aqui na descrição você pode se inscrever, se você ainda não fez, e também você vai ter acesso ao e-book. A Sheila foi uma das revisoras do nosso e-book, então você lá tem as informações mais históricas, mais teóricas para você ter acesso, e você também pode saber mais sobre Montessori pelo Instagram da Sheila, que é @despertarmontessori, e lá no nosso Insta, @roda de professores. Muito obrigada, Sheila, por estar aqui com a gente, por compartilhar todos os seus conhecimentos. E vamos ver, quem sabe a gente faz a parte 2 para conversar mais a respeito. Ai, tem muita coisa pra falar, Sheila. Foi uma delícia. Queria agradecer a Carol, a Babi também pela oportunidade. Olha, vamos marcar aí um papo a mais. E é isso. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada, Sheila. Obrigada, menina. Obrigada, gente.